Oxigenando Ideias para a Saúde apresenta novo episódio sobre inovação na saúde. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Oxigenando Ideias para a Saúde. Eu sou Eduardo Mangione, CEO da ePharma, e convido você para se conectar às tendências e novidades junto aos protagonistas que estão transformando o mercado de saúde no Brasil. Estamos de volta com a segunda parte da entrevista com Rafael Mendes, CEO da Vision One, Healthcare, Private Equity e Venture Capital. E agora ele volta ao Oxigenando Ideias para falar um pouco mais sobre inovação, health techs, oftalmologia, desafios, oportunidades e futuro. Seja bem-vindo de volta, Rafael Mendes. Tudo bom? Obrigado aí pelo convite. A primeira parte foi boa, então valeu a pena a gente repetir aí a dose. Ótimo. A primeira pergunta, Rafa, é sobre health techs, né? Então, voltando para esse assunto, muitas health techs estão focadas na experiência do paciente, trazendo não apenas uma experiência melhor, mas maior resolutividade e eficiência. Isso posto, como que você enxerga o uso da telemedicina? Você acredita que a telemedicina é algo que veio para ficar? Ou foi só algo que teve um pico na pandemia e agora realmente vai ser abandonado? Então, eu acho que aí essa pergunta é muito boa e muita gente me fala muito sobre a questão da telemedicina, né? E a resposta que eu costumo dar é depende. É uma resposta não muito, né, que as pessoas querem ouvir, mas enfim, mas é um pouco que eu acredito. Porque eu acho que a telemedicina ela vai ajudar muito em muitas situações, por exemplo, situações mais simples, situações, né, de algumas emergências, né? Mas em casos mais complexos, em casos onde, né, é importante, né, talvez seja relevante, principalmente, né, no momento atual, né, da nossa sociedade, ter essa relação médico-paciente ao vivo, vai ser difícil a gente tirar essa experiência médico-paciente ao vivo e, obviamente, também toda a parte, né, do tratamento em si, né? Então, eu enxergo a telemedicina como uma tecnologia, né, alguma coisa que sim, veio para ficar, mas diferente do que muitos pensam, acho que ela não vai resolver todos os problemas, né? Acho que ela vai sim dar eficiência e ajudar para muitos casos, né? Casos até, por exemplo, evitar idas a pronto-socorros, né? Com casos não, né? não complexos, ou casos onde a gente não tem certeza se é complexo ou não. Pode ser uso da telemedicina para uma segunda opinião, uso da telemedicina, né, para, por exemplo, lugares muito onde não tem, né, um acesso à saúde que precise talvez o uso dela para fazer um primeiro atendimento, né? Agora, eu acho que ela não vai substituir em 100%, né, essa interação entre médico e paciente, que é muito importante até para o paciente, né? Essa relação química que tem muitas vezes entre o paciente e o médico, né? Quando tem essa relação ao vivo, ela é diferente, né? Então, eu acho que ela veio sim para ficar, mas ela não vai resolver todos os problemas, não. E voltando ao tema de Open Health, né, você comentou um pouquinho lá atrás, quando a gente estava conversando sobre o Open Health. A digitalização na saúde, agora o Open Health, certamente trazem novas perspectivas, muita transformação e oportunidade, sem dúvida. Como que você enxerga esse processo e como que os pacientes se beneficiam desse processo? Qual que é a atual importância e desafios em relação à gestão de dados? Quando a gente fala de dados, né, eu discuto muito a questão de dados também. A gente tinha na época de oncologia uma base de dados muito grande, né? A gente começou a fazer um trabalho que até eu soube que tá indo super bem lá dentro, né? Que a gente trabalhava muito a questão, né, tanto da parte genética como a parte de utilização de dados para ter alguns tipos de insights, enfim, né, e analytics em relação à saúde, né? Até usamos a inteligência artificial lá no passado também para facilitar alguns procedimentos e também para apoiar o médico na decisão dele, né? Então isso aí é claro que é muito importante, né? Mas eu sempre gosto de diferenciar dados e informação. Eu acho que no Brasil, no mundo em geral, né, a gente cada vez tem muito dado, né? A gente cada vez tem mais dados, mas muitas vezes a gente não tem informação. E por que não tem informação? Porque às vezes o dado não está estruturado, às vezes o dado não é confiável, às vezes o dado só pega uma parte, uma parcela de uma jornada, uma parcela de alguma coisa que a gente quer ter, trazendo às vezes insights, né, não interessantes. Então eu acho que quando eu falo, né, eu lembro uma vez que eu tive uma conversa com um médico nosso oncologista, foi bem interessante, né? Eu falei para ele assim: doutor, mas nossa, que legal, a gente tem agora, né, um teste aqui genético né, que consegue mapear todos os nossos genes, etc. Pô, isso é transformacional. Ele falou assim: não, é transformacional. O problema é que eu tenho muita informação, eu tenho todos os genes, mas eu não sei o que fazer com isso. Eu não consigo correlacionar ainda esses dados todos
com as doenças, né? Então não adianta nada, né? Eu ter os dados, mas eu não, né, ter todos os genes, mas tá bom, parabéns. Você tem o gene A, B, C, D, o que que eu vou fazer? Não sei se eu vou melhor dar um medicamento A, B, C, se é melhor fazer radioterapia, cirurgia, se vai voltar, não vai voltar. Então, e a gente está nessa fase agora de usar esses dados para começar a ter essas conclusões e para usar para o bem, né, do paciente, tanto Exato. no ponto de vista de desfecho, né, que acho que é importante, do melhor tratamento que o paciente pode ter, mas eu acho que essa questão dos dados vai trazer para a gente uma coisa muito interessante que a gente discutiu lá na nossa primeira conversa, na primeira fase da conversa, que é a medicina sustentável, né? O que que acontece hoje? Vamos falar de oncologia hoje, que é um mundo, né, que eu vivi durante muito tempo, né? Hoje, os tratamentos, né, muitos tratamentos hoje são feitos com base em estatística, né? Então, o paciente está com câncer tipo X, na fase Y, né, o perfil dele é Z, então, né, 70% dos casos tem resolutividade boa, então vamos dar esse medicamento, né? Agora, se ele é 30%, não vai responder ao tratamento, aí ele vai ter que usar o plano B, né, ou segunda linha que o pessoal fala, né? Aí não vai dar certo, a gente vai ter que ir para o plano C e por aí vai, até que a gente vai testando alguns tratamentos até que uns, né, esperamos que resolva, né? Quando a gente entra numa parte de dados bem estruturada, né, criando informações dos insights corretos, né, que muitos chamam de precise medicine, né, ou medicina precisa, enfim, a estatística diz que 90% das pessoas vão se dar bem com esse medicamento, só que os dados me dizem que eu especificamente sou esses 10, então eu não vou precisar tomar aquele medicamento lá, eu já vou direto para o 10, porque eu vou ter vou ter um tratamento preciso para mim. Isso significa o quê? Redução de custo. Por mais que o tratamento seja talvez caro, eu não vou tratar duas vezes até chegar no meu melhor tratamento, ou duas ou três tipos de tratamento para chegar no meu tratamento. Eu já vou direto no que resolve para mim, né? Isso vai para qualquer tipo de tratamento, não só drogas, né? Mas também, enfim, pode ser procedimentos cirúrgicos ou procedimentos de equipamento. Então, isso eu acho que tem um grande benefício para o paciente e para a medicina como um todo. E o Open Health acelera isso, né? O que acontece hoje, né? O dado que você fez exame lá não vou falar nome para fazer propaganda de ninguém aqui, mas assim, você fez exame na clínica A, né? E aí depois você fez um outro exame na clínica B, depois você fez outro exame na clínica C e você operou no hospital D. E você fez o seu pós-operatório né, na clínica Z. Esses dados estão todos espalhados, você não tem o dado da cadeia como um todo, e esses dados são difíceis de você, né, juntar, né? As próprias operadoras, que muitas vezes, na teoria, poderiam ter esses dados, elas não conseguem. Hoje, né, a dificuldade deles de fazer essa precificação de sinistro por pessoa é um pouco disso também, né? Quando você tem o Open Health, isso muda, porque aí você consegue ter esses dados todos integrados, né? E esperamos que a gente consiga de verdade. E aí sim, com os dados integrados e tendo dados da cadeia toda e confiáveis, né? Que é o que está sendo discutido agora, né? Qual vai ser o formato direitinho do Open Health para que a gente tenha dados, né, confiáveis e estruturados, né? Eu acho que pode ser muito transformacional para o setor como um todo, né? E vai trazer uma redução de custo, né? E uma jornada mais curta, vamos dizer assim, ou mais eficiente, né? Para o setor, e uma maior resolutividade para o paciente. Acho que é super. Eu acho Aqui que eu acho que é um ganha-ganha-ganha, sem dúvida. é super É, transformacional é. mesmo. E aí, eu acho que de encontro que você comentou aqui, e já também anteriormente, né, você tem chamado, não sei se é a mesma coisa na sua cabeça, tá? Mas você tem chamado de medicina sustentável. Quer dizer, eu uso o termo aí de Value-Based Healthcare, VBHC, não sei se é pela mesma linha que você pensa aí, tá? Mas ele é um tema bastante discutido aí no sistema suplementar nos últimos anos, e uma grande tendência para o futuro. Você acredita que ele já é uma realidade aqui no Brasil? O que esperar aí sobre esse tema no médio prazo e quais evoluções e melhorias da saúde que você vislumbra com a entrada mais relevante aí do VBHC? Vamos lá. O VBHC, eu acho que, quando eu falo de medicina sustentável, não necessariamente é VBHC, tá? Eu acho que medicina sustentável é uma medicina que o custo cabe dentro do que as pessoas podem pagar, né? E o VBHC é uma de umas formas de remuneração dentro da medicina, né? Como temos hoje, né, o Fee for Service, como temos hoje o Global Payment, como temos hoje, né, o Capitation, sistemas híbridos, né? E o VBHC também como uma das formas de pagamento que a gente pode ter, né? E eu falo que não existe, que na minha opinião não existe um sistema que vai resolver tudo, né? Então, por exemplo, empacotar é bom, né? O pessoal fala, mas os convênios estão empacotando os serviços, é bom? Eu falo, depende. Se empacotar um serviço que tem uma previsibilidade boa num preço justo, é bom, evita abusos.
Agora, empacotar um serviço onde a gente tem, né, onde o desfecho, né, nem o desfecho em si, mas assim, o próprio tratamento pode ter muitas variáveis, né? Então, uma cirurgia onde eu não sei o que eu vou ter que fazer nessa cirurgia até eu abrir, né, o paciente, né, ter que e aí, uma vez, né, no meio da cirurgia, eu vou verificar se eu vou precisar usar mais ou menos medicamento, ou PME, se vai ser mais complexo ou não, né? O empacotamento é difícil de fazer. O capitation, eu acho que é um modelo também complicado, né, de ser implementado, porque você transfere todo o risco, né, para um prestador que não tem capacidade técnica para isso, né? O prestador foi feito para prestar serviço, né? O capitation tem toda uma questão autorial, tem todo um trabalho que pode ser feito, então é complicado, mas dependendo do caso, se for né, enfim, para alguma coisa muito específica, enfim, pode ser alguma coisa que funcione, né? Tomar cuidado para o tratamento, né? Global Payment muito parecido com isso, né? E o Fee for Service, né? Para coisas muito previsíveis, né? E muitas coisas eletivas, ele pode ser complicado porque você tem um incentivo de super tratamento, né? Também. Então, eu acho que, resumo da história, na minha opinião, não existe um modelo de pagamento perfeito. Eu acho que tem uma série de entender cada um né, das jornadas aí, das doenças e tratamentos que a gente vai fazer para encaixar o melhor modelo onde a gente não gere um incentivo perverso de super tratar nem subtratar, né? E que a gente incentive realmente a ter medicina de qualidade, que é o que o VBHC valoriza, né? Se a gente consegue fazer um bom desfecho, ser mais eficiente, a gente divide esses ganhos clínicos e ganhos de eficiência do tratamento junto com o pagador, que eu acho que é super interessante. O problema que eu vejo do VBHC, que a gente falou também na nossa primeira parte da conversa, é que para ele funcionar, você precisa de dado, e dado da cadeia toda. Não adianta você ter um dado só de um tipo né, de uma parte do tratamento, né? Porque muitas vezes, né, eu lembro quando a gente falava de oncologia, né? Ah, a sua quimioterapia é mais cara do que o resto do Brasil. Ok, pode até ser. Só que a minha quimioterapia, muitas vezes, ela é mais efetiva, ou seja, esta quimioterapia ela é mais cara, por outro lado, eu não faço três, né? Aquilo que a gente falou né, de ter a opção A, opção B, opção C, né, assim, de ir testando, Sim, né, sim, e sim. tratamentos. Muitas vezes, mas por outro lado também eu evito cirurgias que são 3 vezes mais caras, né? Então, será que realmente, né, eu sou mais caro, né? Então, ou seja, uma discussão de preço versus custo, né? Muitas vezes o meu preço pode ser um pouquinho mais caro, mas quando você junta tudo que eu fiz dentro de uma jornada de um paciente, o custo desse paciente foi menor do que alguém que está com preço mais barato, né? Só que aí começa a fazer exame que não precisa, começa a fazer tratamento que não precisa, etc, né? Eu acho que o VBHC é isso, a gente precisa ter dado, a gente precisa entender a cadeia toda, a gente precisa estar dentro da cadeia toda, e o mais importante, que eu não enxergo isso hoje, espero que mude, precisa ter um diálogo profundo entre o pagador e o prestador. A gente precisa sentar com a operadora, com o SUS, né, com o governo, no caso, né, ou, enfim, para Voltamos ao nosso assunto de integração e incentivos, né, e às vezes relação de conflituosos. confiança, né? E relação de Exato, confiança, né? Porque às vezes exato. né, o operador vai olhar, o que eu vejo hoje no plano de saúde, ele olhar e falar assim, não, legal, eu tô com um projeto de VBHC aqui. Pô, muito legal. Eu vou gastar mais ou vou gastar menos, né? Assim, pô, não é bem gastar, veja bem, né? Assim, que você, Exatamente. se tiver um desfecho melhor, né? Você vai ter menos reop, tendo menos reop, o paciente vai voltar menos para o hospital, né? E se eu conseguir liberar ele um dia antes, né, sei lá, numa cirurgia bem-sucedida, você vai economizar aí 2 dias né, de internação, né? E às vezes você vai gastar um pouquinho mais de internação, só que ele né, vai reduzir o risco dele ter uma infecção e ter que voltar para o hospital de novo. Então, Uma complicação, né? e aí, só que o problema é isso, muitas vezes a operadora não tem dado e não tem ainda, não consegue enxergar o todo ainda, porque o sistema, né, é todo, como a gente conversou, fragmentado, e mais que isso, não tem relação de confiança ainda plena para que a gente possa ter uma discussão sobre isso. Então, a minha visão, não sendo muito pessimista, eu acho que é muito difícil a gente ter um VBHC tão no curto prazo, com exceções a estruturas, né, como uma Kaiser permanente, por exemplo, nos Estados Unidos, que já tem o dado todo do paciente há muitos anos, já tem todo, né, uma jornada do paciente, dados e uma estrutura e protocolos dentro da própria organização e conseguiu construir uma relação de confiança, mas eles vêm fazendo isso há décadas, né?
Então, eu sou um pouco mais pessimista, vamos dizer assim, com a implementação do VBHC no curto prazo. Tá. Mas eu adoraria ter se pudéssemos discutir mais abertamente, ainda mais a gente que é muito focado em qualidade, a gente que gosta de olhar indicador e gosta dessa visão de valor para o paciente, mas também pensando na operadora, né? Na operadora, no Excelente. pagador em geral, né? Propaganda. Excelente, excelente. E falando em visão, queria agora mudar um pouco a marcha também e falar mais sobre oftalmologia, do seu atual projeto aí na Vision One. Queria que você contasse um pouco pra gente aí sobre esse projeto. Esse projeto, eu falo, esse projeto ele nasceu formalmente em 2020, quando a XP investiu, né, na primeira clínica nossa, nosso primeiro hospital nosso de oftalmologia e hospital de olhos, que é um hospital CBV lá em Brasília, que é um dos hospitais mais renomados aí do Brasil. Mas ele, na verdade, ele começou a ser construído em meados de 2015, quando eu conheci o Dr. Marcos Ávila, que é o fundador do Hospital de Olhos do CBV, um grande nome do setor, ex-presidente, né, do CBO, né, que é a principal entidade aí, médica do setor, uma das principais entidades médicas do setor, professor, né, do Serof, lá de Goiânia, e um dos maiores nomes aí da retina brasileira. E eu falei, né, acho que o grande segredo, vamos dizer assim, bom, não sei se segredo é a palavra, mas acho que o grande fator de sucesso da Oncoclínicas na época foi a gente nascer com um formador de opinião, né? Porque convencer um formador de opinião é difícil, mas convencer o segundo com um dentro já fica mais fácil. Convencer o terceiro com dois dentro já fica mais fácil ainda. Convencer o 25º com 23 dentro, 24 dentro, é muito, muito mais fácil. Então eu queria nascer, precisava nascer com um grande formador de opinião e a gente conversou com ele lá em 2015, na época, né, enfim, por diversos motivos, o projeto acabou não sendo do papel, né, era muito recente, muito moderno, muito moderno, não digo moderno, muito novo para oftalmologia. Acabou que a gente ficamos amigos nesse período todo e fomos conversando, conhecendo mais gente do setor, mais médicos oftalmologistas e formadores de opinião, e finalmente em 2020 o projeto nasceu. E ele cresceu muito rápido. A gente saiu, né, de um hospital, isso em julho de 2020. Hoje somos 27 unidades pelo Brasil, em 6 estados, mais 6 estados, incluindo o Distrito Federal, né? Então, 5 mais o Distrito Federal. Até o final do ano, provavelmente, a gente deve ter mais 2 a 3 estados. Estamos com mais de 3 mil pessoas dentro do grupo hoje, entre médicos e colaboradores. Então, realmente viramos um dos maiores players aí do setor de oftalmologia do Brasil. Entramos também agora em algumas unidades com otorrino também. Muito foco em qualidade. Nossos hospitais são, a grande maioria, acreditados por ou ONA ou uma acreditação internacional, né, JCI ou Quemento. E a ideia é que todos os hospitais sejam acreditados, né, até provavelmente final desse ano ou no começo do ano que vem. Então, um foco realmente em ter formadores de opinião e muito foco em qualidade, atrelando muito tecnologia dentro também, um pouco da minha experiência aí que eu fiquei entre 19 e 20 no meu sabático, entre as startups que eu fiquei junto e até fui, né, diretor interino de uma delas, né, trazendo essa questão da metodologia ágil para dentro do grupo na gestão, trazendo muito essa questão da inovação, tecnologia, a gente, né, prontuário eletrônico próprio. A gente está agora com essa parceria com a Oracle para toda a nossa parte administrativa, a gente vai ser a primeira empresa de saúde a ter a tecnologia 100% SaaS da Oracle, então tá muito legal, tá muito divertido, assim, o projeto, o crescimento foi muito rápido, mas dá muito orgulho de ver aí esses vários médicos, sócios, e a equipe que a gente conseguiu construir aí em tão pouco espaço de tempo e ter esse papel de relevância aí já na oftalmologia. É um projeto que é bem jovem, mas eu falo, são 2 anos e meio aí, mas parece que a gente está há 10 anos nesse projeto de tanta coisa que a gente conseguiu fazer em tão pouco tempo e tão divertido que está ali fazer esse projeto. Então, parabéns, Rafa. Muito bacana o projeto mesmo, hein? E sucesso. Queria te perguntar, como que foi essa migração para oftalmologia, né? A gente sabe que a evolução da medicina e o envelhecimento da população está fazendo que algumas doenças crônicas ganhem mais relevância. Esse cenário, sem dúvida, a oncologia é uma das áreas mais relevantes, um dos setores que mais recebeu aporte e investimento aí nos últimos anos e certamente é uma das grandes impostas da indústria farmacêutica para os anos por vir, né? Mas você decidiu migrar para oftalmologia e eu queria que você contasse um pouquinho sobre o motivo dessa transição e quais são as principais diferenças, semelhanças e desafios desses setores. Eu acho que, assim, o meu ciclo na oncologia, eu acho que quando
Quando a gente começou esse projeto em 2011, né, início de 2012, né, eram 3 fundadores ali na tese, né, 2 médicos e um empreendedor. A gente tinha essa ambição de, né, eu estava na época num fundo de investimento. Então, como tudo no fundo, tem um começo, meio e fim, né? Então, em algum momento a gente precisava vender a operação. E não era no começo do projeto, a gente, né, eu acabei liderando grande parte das aquisições junto com a equipe, né? E também grande parte ali de toda a governança. Mas era um projeto que eu não imaginava ter que entrar para a gestão, né? E acabou, dada a velocidade de crescimento, eu acabei entrando para a gestão. E gestão, você sabe como é que é, né? Suga muito da gente, né? Então, ainda mais eu fui morar em BH, né? Belo Horizonte, que era a sede na época, né? Então, assim, foram mais de 28 aquisições e parcerias lá na oncologia. Então, foi um momento assim, muito, muito, vamos dizer assim, animado, muita coisa para fazer, implementação do CSC, integração de sistemas. Então, realmente foi um período muito, muito, muito bacana, assim, mas de muita transformação. Quando a gente conseguiu, né, estabilizar, ter um certo tamanho, né, terminar toda a parte de integração, sistemas, terminar nunca termina, né, mas pelo menos, vamos dizer, estabilizar, né, implementação de cultura que a gente criou, né, uma cultura aí junto com os colaboradores, né, toda a parte de desenvolvimento de gente, enfim, governança, rotina de gestão, etc. A gente achou que estava na hora da gente, né, criamos valor, né, conseguimos sair um grupo de oncologia para virar uma empresa, e aí a decisão era realmente estava na hora da venda para um novo investidor para continuar esse ciclo de crescimento. A Goldman Sachs, né, foi interessada na época em um dos interessados que a gente acabou fechando a venda, né, para eles. Eu, por acaso, também, minha carreira, passei um bom tempo, né, foram 3 anos de Goldman Sachs, e a pessoa que, um dos líderes da Goldman, era um colega da época lá de Goldman lá atrás, em 2004, então, coincidências da vida aí, então também o trato era bom, né, era fácil, né, porque a gente já se conhecia já desde de muito tempo, né? E a gente sabia que essa nova fase da oncologia precisava de mais dinheiro, o tamanho que a Oncoclínicas ficou, né? Mais de 1 bilhão de faturamento na época. Quando a gente começou era 50 milhões de faturamento, talvez um pouco mais, e entregamos com mais de 1 bilhão de faturamento. Então, já esse novo ciclo precisava de um investidor ali, né, novo e animado, e querendo aportar dinheiro, querendo, né, participar desse novo ciclo. Então, acho que o nosso ciclo tinha terminado mesmo, né? Eu como investidor na época, né? E eu queria um tempo para mim também, eu queria um tempo para ficar mais. Importante, é importante. Um tempo de sabático, que o pessoal fala, né? Enfim, para repensar algumas coisas, até para Refletir, estudar. né? Fiz um curso nos Estados Unidos, enfim, então foi um tempo importante, né? E aí apareceu, eu até queria ficar um pouco mais descansando, mas não deu muito tempo, não. O doutor Marcos me ligou, falou: o que você está fazendo? Eu falei: sabático. Ele falou assim: isso é muito novo para fazer sabático, bora trabalhar. Vambora, tô com a XP vai investir. Já falei para eles que você vai ter que estar no projeto e vamos lá. E aí foi fácil escolher a oftalmologia, por quê? Primeiro, porque eu já conheci o setor há muitos anos, conhecia vários dos principais médicos aí do Brasil, então esse crescimento acelerado, a gente fez 7 aquisições desde 2020, né? E aí estamos aí com um pipe aí de enfim, mais de 150 empresas mapeadas e provavelmente mais umas entre 5 a 10 aí nos próximos 6 meses. Mas eu já conhecia, não é a primeira vez que vai sentar com o Dr. Ronald e o Dr. Marcelo lá de Recife, eu já conheci eles há muitos anos, né? Família Vilar já conhecia também. Então, todo mundo ali que a gente acabou fazendo negócio são pessoas que a gente já tinha uma certa relação. Então, era um setor que eu falei, não, tá bom, já sei aqui, já conheço as pessoas, então, né, claro que eu não tinha conhecimento da oftalmologia, né? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o que eu achava muito interessante na oftalmologia, uma diferença da oncologia, é que a oftalmologia você pega o paciente na cadeia toda dele, né? Na vida toda dele, desculpa. Então, assim, você tem desde né, o teste do olhinho, quando a criança nasce, obviamente os óculos, a refração para algumas pessoas, né? Aí você vai, né? Eu aqui nos meus 40 e poucos já entrando na presbiopia, né? Por enquanto ainda tá bem, mas eu sei que daqui a pouco vai chegar. Né, algumas pessoas sofrendo de glaucoma, aí com mais idade vem a degeneração macular, né? Para algumas pessoas também, catarata inevitável, todo mundo vai ter, né? E aí até, né, pós-vida, vamos chamar assim, né, quando tem algum tipo quando se pode, né, fazer a doação da córnea, né, para transplante de córnea para quem tem problema de córnea também. Então você acaba participando da vida do paciente na vida toda. Então isso era um desafio interessante que eu achava e uma oportunidade legal de criar valor e essa relação, né, de confiança entre o paciente e a instituição, né. Segundo ponto que eu achava muito interessante, né, na oncologia, a gente
tratava uma parte da oncologia, que é a parte de quimioterapia e radioterapia, e um pouquinho de cirurgia, né? Aqui a cadeia toda está integrada, né? Então você tem desde a prevenção até os exames, né? Obviamente as consultas rotineiras ou as consultas com alguns problemas, o pronto-socorro, a cirurgia, os tratamentos de laser, né? Tem tratamentos estéticos também que a gente faz, né, na região dos olhos, as plásticas oculares. Então tem é um tratamento integrado e num sistema separado. A gente não concorre com o hospital geral, né? Nem faz sentido o hospital geral ter oftalmologia por ser tão específico, né? E depender de uma escala para ser rentável também, né? Então, todas essas combinações de XP também já conheci o líder da XP, que é o Shukong, já há algum tempo. Então, conhecendo o meu investidor, né, conhecendo os fundadores, sabendo um pouco do setor, gostando dessa questão aí de estar com a cadeia integrada, com essa dinâmica interessante aí de tipo de tratamento, né? E muito do propósito também, né? Então, não sei se é coisa da idade ou não, mas eu entro, né? Eu fiquei, pô, eu queria fazer alguma coisa que tenha algum tipo de propósito, transformação, que impacte a vida das pessoas. E os olhos, você sai de uma cirurgia, por exemplo, de catarata, é muito emocionante, né? Ou talvez Emocionante. a mais É. emocionante para mim talvez seja transplante, né? Que o transplante né, eu vi alguns desses, né? Então tem o próprio estrabismo também, né? A criança muitas vezes sofrendo bullying, problemas na escola e você resolvendo esse problema. Então assim, tem muito valor ali, né? Você sabe que o seu trabalho realmente impacta muito a vida das pessoas. Eu acho que isso é muito legal. Então não foi tão difícil essa troca, não, e essa migração, mas acho que não foi nenhuma migração, acho que foi um fim de ciclo da oncologia e uma oportunidade aí que apareceu, né, de um setor muito interessante, e uma combinação dos astros aí da XP, eu tenho sabático, a XP querendo investir, o fundador animado em fazer, e a gente conseguir aí fazer esse projeto juntos. Muito rico a história. É muito interessante escutar a perspectiva, né, de quem passou por uma coisa tão bacana como você e tá em outra que também é tão rica e com tanta oportunidade. Deixa eu te perguntar, porque essa é uma área que a gente não tem profundo conhecimento, a oftalmologia, né? Como que você enxerga a parte de inovação olhando health techs, né? Tem bastante health techs atuando na oftalmologia ou é uma oportunidade na sua visão? Eu acho que é uma oportunidade, né? Eu estava até curiosamente aqui almoçando com, enfim, com um empreendedor aqui em oftalmologia. Falei com alguns deles, né? Enfim, e é bem interessante. Eu acho que assim, a oftalmologia, como o setor de saúde como um todo, né? A gente já falou sobre isso, ainda é um pouco, tem ainda, né? É normal, né? É um setor mais conservador mesmo, né? Mais tradicional. Mas é um setor que passou por muita transformação, se você for ver, né? Então, assim, a própria, né, degeneração macular, né, toda a parte de medicamento que tem hoje, que não era, né, que não é tão antigo, né, bem recente, na verdade, né, a própria lente intraocular, as lentes trifocais, né, que hoje também é uma grande, é uma realidade muito grande, né, nas cataratas, para quem quer aproveitar, né, não ter mais o problema da catarata e ainda resolver o problema do óculos, né, para alguns que podem, né, e tem que fazer, né, consultar o seu médico se realmente você é um paciente que é recomendável você ter esse tipo de tratamento, né. Obviamente também toda a parte da glaucoma, toda a parte de stent, então tem muita inovação acontecendo na oftalmologia, né? Só que muito puxado eu acho que vem muito puxado pelas grandes indústrias, né? Então vem muito das quatro, cinco grandes empresas aí do setor fazendo essas inovações. Eu vejo poucas health techs ainda enxergando a oftalmologia como um setor interessante para investir, e eu acho que tem muita dor aqui dentro, né? Tanto a parte de processos, quanto a parte de farmaconomia, como a parte de experiência do paciente, né? A gente mesmo está desenvolvendo internamente um prontuário eletrônico especializado para oftalmologia, que pode ser para hospitais especializados, né? Eu vejo muita gente fazendo sistemas, por exemplo, né, para grandes hospitais, a gente sabe, né? Tem alguns players aí importantes, tem sistemas para clínicas de médicos, mas tem poucos sistemas parrudos o suficiente para ter dados estruturados para a gente poder trabalhar analytics, ao mesmo tempo fazer uma boa, né, pouco clique para o médico na ponta e ajudando ele a fazer a prescrição na ponta de hospitais especializados. Então tem bastante coisa para se fazer, né? E a gente decidiu fazer uma área interna exatamente porque talvez não encontramos aí algumas soluções. Então acho que tem muita oportunidade. Como eu falei, tem oportunidade, na minha opinião, assim, tanto a parte de, né, essa gestão do paciente, desde a parte de processos internos, experiência do paciente,
CRM também, né? Tanto CRM da parte de prestadora, como da prestadora, enfim, pagador, como da parte de paciente também, gestão de crônicos, enfim, quem aí estiver escutando, tiver interesse em saber algumas das dores aí, a gente poder trabalhar uma parceria, fiquem à vontade, me acessem aí que eu vou adorar ajudar, que dor é o que não falta aqui, vai ser ótimo ter gente ajudando a gente a resolver alguma desses problemas que a gente tem na oftalmologia. Fica a dica aqui, hein, pessoal. Uma muito boa dica. E, Rafa, agora para finalizar, a gente está chegando no final, infelizmente, porque o papo está excepcional. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre os seus planos futuros. O que que você imagina que até hoje, né, nesse espaço, eu acho que você tem muita riqueza, muita história para contar aqui, mas o que que você imagina que foi a sua maior contribuição para a saúde brasileira e o que que você vislumbra e tem de ambição para o futuro? Aquilo que eu falei para vocês no começo, né? Uma vez que você entra na saúde, é difícil sair dela, né? Porque tem muito desafio, tanto desafio de gestão, como desafio cultural também, eu acho, né? Muita coisa para aprender, né? Todo dia uma novidade, muita inovação chegando, né? E é um problema que já é um problema hoje, é um problema que vai ser pior ainda, eu acho, né? Não sei se pior é a palavra, mas um problema cada vez mais relevante no futuro, né? Então eu me vejo ainda realmente, né? Obviamente, nosso projeto de Vision One é muito recente, né? Temos ainda 2 anos e meio, então ainda tem ainda bastante coisa para fazer aí na Vision One. Me imagino, sim, né? Continuando aí para deixar esse projeto cada vez mais sólido, mais maduro, né? Trazendo cada vez mais formadores de opinião e médicos e hospitais de referência de qualidade no Brasil, expansão. Gosto muito da ideia também da própria Vision One agora, com um pouco mais de musculatura que a gente tem, estrutura, fazer esse apoio desse Open Innovation e de health techs interessados em oftalmologia para nos ajudar nessa construção aí de algumas soluções, né? E em paralelo eu me vejo, como eu faço hoje, né, que eu adoro fazer, mentoria para startups, né, eu falo, o nome aqui é Oxigenando, né, então me oxigena muito essa relação. Eu tenho algumas startups que eu ainda faço mentoria dentro do tempo, não dá para pegar todas, né, que eu gostaria, mas uma ou duas eu ainda consigo encaixar um pouquinho, e aí vou migrando também para poder tentar ajudar e colaborar e aprender também com elas. Então, me vejo continuando fazendo essas mentorias com algumas startups, ajudando investidores e o mercado a entender um pouco os desafios da saúde, que eu acho que isso é importante. Muitas vezes, né, o investidor ele não investe porque ele não entende, né, o potencial, ou não investe porque não está confortável. Então, eu gosto de fazer esse papel também de ser vamos dizer, de certa forma, tentar ajudar a mostrar como a saúde pode ser interessante também, né? E aprender sempre, né? Investidores falam com muita gente, então sempre tem dados bastante interessantes para a gente, né? E poder também estar nesses conselhos, né? E como hoje no Ciro Libanês, né? Essa parte mais social também, ajudar grandes empresas aí também, ou grandes organizações como o próprio Círio, ou ONGs, que possam também se desenvolver, que é aquilo que eu falei no começo, né? Não vai ser o setor privado, nem o SUS, nem a pessoa A, nem a pessoa B, nem o medicamento Z que vai resolver. Acho que vai ser um pouquinho de cada um, né? Se cada um poder contribuir com um pouquinho, eu acho que essa vai ser a fórmula para a gente conseguir ter um setor de saúde mais forte, mais resolutivo, mais sustentável. E meu papel é tentar contribuir um pouquinho em cada um deles, dentro, obviamente, do que me permite o tempo, né? E sem perder, obviamente, o foco no meu projeto principal, que é a Vision One hoje, né? Esse foi Rafael Mendes, CEO da empresa Vision One, rede nacional de hospitais especializados de alto padrão assistencial. Atualmente conta com 27 unidades localizadas em 5 estados brasileiros e o Distrito Federal, com mais de 3 mil colaboradores e médicos, realizam mais de 2,5 milhões de atendimento e procedimentos anualmente. Ele é engenheiro formado pela Escola Politécnica da USP e OPM pela Harvard Business School e investidor anjo no setor de saúde. Rafael, muito obrigado pela participação, foi uma conversa incrível. Você é um exemplo como profissional da área. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado a todos e foi muito legal mesmo. Muito obrigado. Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Eu com certeza gostei muito. Continue acompanhando nossos próximos episódios no Spotify, no Google Podcasts e não esqueça de ativar as notificações. Obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até o próximo programa.